continua na última colocação e teve 16 rodadas, 26 rodadas, teve chances hoje de falar o resultado, o senhor enxerga essa sequência. Boa noite a todos. Primeiro, dar os parabéns a todos os pais, né? Todos aqueles que estão nos ouvindo ou nos assistindo. O grande desafio nosso é justamente essa questão mental, né? Encorajar os atletas, principalmente para que a gente consiga fazer jogos nessa com consistência, com a constância do que nós tivemos no segundo tempo do Vasco da Gama e a melhora que nós tivemos no segundo tempo também. É claro que o momento ele é preocupante, é desafiador, mas nós somos movidos a desafios e nós precisamos viver dia a dia, a gente precisa viver rodada a rodada. É claro que cada rodada que passa que você não consegue o resultado de vitória, a instabilidade, a insegurança do atleta, ela eleva. Então, por isso que a gente agora nessa semana aberta procurar dar esse apoio para os atletas, encorajá-los, mostrar a eles que eles têm condição de fazer um jogo inteiro, né, com a performance, com o desempenho que foi do jogo do segundo tempo do Vasco, como hoje também a gente melhorou um pouco do segundo tempo. Então é o desafio diário, trabalho, muito trabalho, para que a gente possa honrar essa instituição, trabalhar com dignidade, para que todas as vezes que a gente entrar em campo para representar esse clube, a gente possa honrar. Então é isso que a gente vai trabalhar. A gente tem os nossos porquê, que a gente se desafia a cada dia, tem os nossos porquê também, que a gente se desafia todo dia. Então nós temos que se apegar às coisas boas para que a gente possa trabalhar. E a única maneira que eu enxergo de você sair de uma situação tão adversa como a gente está vivenciando é com o trabalho. Então isso a gente vai trabalhar bastante para que a gente consiga evoluir em todas as frentes, para que a gente possa ter mais consistência e constância durante o jogo, para que assim a gente consiga os resultados de vitória. Boa noite, professor Loser, Gustavo Ramos da Rádio Bandeirantes Goiânia. E um desses porquês, acredito que todos nós aqui que cobrem o dia a dia do Atlético, a gente se pergunta por que o Dragão às vezes tem tanta posse de bola, consegue de certa forma chegar próximo ao gol, mas a finalização ela fica muito aquém. O Atlético não consegue converter em gols essas oportunidades e essa posse de bola. Como corrigir e o porquê isso acontece? Como eu falei, né, com o trabalho, boa leitura sua, a gente tem conseguido chegar no último terço do adversário. Está nos faltando a eficácia, né, para a gente poder fazer o gol, mas mais do que isso, né, produzir um pouco mais. A gente tem caminhos para infiltração, mas às vezes a gente tem deixado de fazer esse mecanismo de atacar a última linha do adversário, que é assim que você gera um desequilíbrio à defesa do adversário. Então, é algo que a gente irá trabalhar ao longo dessa semana, esse ataque à última linha da defesa adversária, para permitir um jogo mais combinado interno, abrindo uma possibilidade de finalização ou de passe para esse atleta que infiltrou, e assim a gente tem um preenchimento melhor de área, né? Então, isso que a gente vai trabalhar bastante. E mais do que isso, né? Não somente ter a posse, a gente tem que ter a objetividade para que a gente possa, assim, ter um volume ofensivo maior, mas é em cima disso que a gente vai trabalhar, dessa objetividade, a gente ser um pouco mais eficaz nas nossas finalizações, tentar traduzir em gols esse volume ofensivo, esse volume de posse que a gente está tendo. Mas é o que eu falei, o que a gente vai atacar bastante, encorajar, mostrar para os atletas que eles são capazes de ser mais constante, mais consistente durante o jogo, principalmente nos 2 segundos tempos que nós tivemos. A gente não pode esperar que o adversário saia à frente para que a gente possa ter um volume maior ofensivo, até porque as oportunidades a gente está tendo, a gente tem visualizado os nossos adversários, a gente tem estudado. Hoje a gente tinha algumas linhas de passe para que a gente pudesse avançar e não perder essa objetividade de chegar ao gol adversário, e muitas vezes a gente optou por jogar para trás para ter um retorno, e aí ficamos muito lentos. Aí dava sempre a oportunidade do adversário se posicionar. Mas é como trabalho, a gente vai trabalhar, a gente sabe quando os resultados não acontecem, a instabilidade, a insegurança que o atleta tem. Então cabe a nós agora mostrar para eles que eles são capazes, trabalhar bastante, corrigir isso que a gente acredita que é necessário nesse primeiro momento,
para que a gente possa evoluir rodada a rodada e conseguir os resultados de vitória. A gente precisa estancar essa sequência negativa que a gente tem vivenciado, e você só estanca ela você trabalhando, acertando, ajustando esses detalhes que a gente mencionou na parte ofensiva, mas temos alguns trabalhos também de ordem defensiva. Então é isso que a gente irá atacar ao longo dessa semana, para que a gente possa, dentro de casa, voltar a vencer dentro dessa competição. Boa noite, Humberto. Henrique Alcaraz, da Band News FM, Feras do Esporte. Falando dessa questão da mudança, como mexer com o mental desses jogadores? O Atlético hoje é o lanterna da competição, para alguns praticamente rebaixado já, para buscar essa primeira vitória, ainda mais nessa semana que vai ter cheia de trabalho até a próxima partida contra o Inter pelo Brasileiro. Olha, a gente tem que viver o dia a dia, né? Viver o dia a dia, se preparar bem, para que você possa, todas as oportunidades de jogo que você tiver, você representar bem essa instituição. Temos que ter a dignidade, temos que honrar nosso nome, mas também a instituição que nos dá a condição da gente poder trabalhar e vivenciar uma competição tão grande como é o Campeonato Brasileiro. Então é em cima disso que a gente vai se agarrar, trabalhar diariamente, colocando o nosso melhor. Então é isso que a gente irá exigir de todos os atletas e também de todo o staff, de todos que estão trabalhando dentro do Atlético. Então nós precisamos levar essa energia diária, honrar a essa instituição, ter dignidade em todos os trabalhos diários e principalmente nos jogos, né? Então iremos fazer uma preparação, teremos que fazer uma preparação de excelência para que a gente possa ter um resultado melhor do que aqueles que a gente tem vivenciado. Então é em cima disso que a gente vai trabalhar, que a gente vai se agarrar com todas as nossas forças para que a gente possa dar uma resposta melhor dentro de casa, junto com os nossos torcedores. Oi, professor Humberto Louser, Alex Rodrigues aqui da Rádio CBN, boa noite. Durante essa semana, a preparação do Atlético, a gente viu que alguns jogadores já deixaram o elenco, Lucas Cal, Max, e hoje o senhor promoveu aí a estreia do garoto, o Eli Júnior, que entrou bem, entrou com personalidade, e até pela situação do Atlético, na busca aí de repente, encontrar algo novo. Lançar jogadores da base é uma estratégia também do Humberto Louser para essa reta final aí de temporada. A gente pode ver mais disso nos próximos jogos. Eu queria que o senhor também já avaliasse a estreia e a promoção desse jogador aí ao profissional. Boa noite. O Eli é um atleta que vem se destacando na categoria de base, né, no sub-20. Teve uma oportunidade hoje de entrar na partida. Eu sempre, em todos os locais que eu trabalhei, eu sempre tive esse olhar para as categorias de base, e a gente só vai ter novos valores, atletas de nome nacional, até mesmo internacional, quando a oportunidade ela é dada. Então, ele trabalhou, veio treinar conosco, demonstrou capacidade, por isso que trouxemos ele para esse jogo, e o jogo pediu um atleta com a característica dele. Nós não tivemos receio de acioná-lo e dar essa oportunidade para ele. Teve, ao meu ver, entrou bem, dando sequência às jogadas que caiu no pé dele, também ajudando ali no sistema defensivo, e teve uma oportunidade no final da partida de ser premiado com um gol de empate. Então, como eu sempre falo, o campo vai te dando respostas, então a gente vai ofertar conteúdo e vai dar oportunidade para todos, e é claro, o campo vai fazer com que cada um se escale. Então a gente está procurando, a gente chegou, pouco tempo de trabalho, nós chegamos, viajamos já para um jogo decisivo contra o Vasco da Gama, depois 2 trabalhos para se preparar para esse jogo contra o São Paulo. Então a gente vai buscar, vai trabalhar incessantemente para buscar uma cara nova para essa equipe. E é claro, a gente vai ter esse olhar sim para a base, até porque a gente tem sofrido aí com algumas lesões, com suspensões. O jogo que vem o Baralha estará fora devido à questão contratual. Então a gente tem que olhar para dentro, aqui dentro do profissional, do elenco das categorias de base também, trazer esses atletas que a gente entende que tem essa capacidade, dar sustentação para eles, para que, se preciso, a gente possa acioná-los, colocá-los em campo, para que eles possam colocar em prática aquilo que a gente acredita que eles têm de potencial. Então a gente vai ter um olhar para todos. Então agora a gente vai ter uma semana cheia de trabalho, e para se preparar muito bem para fazer a melhor escolha dos 11 que irão iniciar, mas principalmente aqueles que irão também como suplente para o jogo, porque hoje as 5 trocas que são permitidas devido à regra,
isso tem mudado muito os jogos, então a gente tem que estar preparado com a totalidade que irá para o jogo, para que a gente possa ser forte com os 11 que entram, mas também no momento das alterações a equipe possa se manter no nível ou até mesmo melhorar. Então essa é a nossa busca, essa será a nossa busca diária nessa semana, para que a gente possa melhorar, fazer com que os atletas evoluam e acreditem que eles possam voltar a vencer. Então a gente tem que pensar sempre no próximo adversário. O grande desafio nosso agora é voltar a vencer e depois a gente vai vivenciando rodada a rodada. Humberto, boa noite. Natália Freitas aqui do Globo Esporte. O Alex citou aí, né, os dois jogadores que saíram nesta semana, o Max e o Lucas Cal. Pelas conversas que você vem tendo com o Adson Batista, existe a possibilidade de mais saídas acontecerem nesses próximos dias? Ele já te deu um panorama também se mais jogadores podem chegar até o fim dessa janela. E uma outra situação, se o pessoal te passou, né, quando você vai poder contar com o Jorginho, jogador que foi contratado lesionado, a gente já sabe que ele saiu do DM, mas existe uma previsão de quando você vai poder contar com o Jorginho? Boa noite, Natália. A gente tem tido reuniões, né, desde que a gente chegou, a gente tem conversado bastante com o Adson. O Adson respira o Atlético, então vive isso aqui com toda a intensidade, por isso que o Atlético é essa marca hoje. Então cada ano que passa vai evoluindo, vai crescendo. É claro que os resultados desse ano no Campeonato Brasileiro são ruins, mas a gente tem trabalhado e ele é inquieto, ele trabalha bastante, sempre buscando alternativas, buscando soluções. Iremos encontrá-las, se for necessário que haja outra saída, que se também for necessário chegadas, eu tenho certeza que iremos tomar essas decisões internamente, sempre para o bem do Atlético, né? Então isso aí, até para não expor ninguém, para não externar aquilo que a gente vivencia diariamente. Então essa situação a gente vai definir, vai tomar as decisões internamente para que a gente possa preservar e respeitar também os profissionais que aqui trabalham. Então, em cima disso que a gente vai continuar trabalhando. E na questão do Jorge, sim, o Jorge teve um procedimento também dentário. Então, o que nos passaram é que ele está nesse período de transição. Terça-feira já vem trabalhar conosco ali também para a gente poder ministrar, dar esse conteúdo para ele. E é claro, é um atleta que ficou um período aí fora do gramado, então a gente tem que ter cuidado, sempre dose e resposta, sempre mapeando, tendo um equilíbrio ali para poder ministrar a dose certa de trabalho, para que a gente não possa frustrar o atleta novamente, né? Porque a gente sabe quando o atleta ele volta de lesão, quando tem a reincidência, isso é muito ruim para a mente dele. Então a gente vai ter que ter esse cuidado. Mas o Jorge é um atleta experiente, um atleta identificado com o clube. Tenho certeza, se tiver na sua plenitude, nas suas condições, mínima que seja, irá nos ajudar bastante pela qualidade, pela capacidade que ele tem. Então, no decorrer da semana, a gente vai ter uma resposta melhor em cada sessão de treinamento, para que a gente tenha essa segurança na hora do momento a gente fazer a convocação para o jogo contra o Inter e a gente colocar os atletas em condições de fazer o seu melhor e estar nos ajudando ao nosso objetivo maior, que é vencer. Humberto é bom, 2 Humberto é melhor ainda. Boa noite, professor. Humberto Castro aqui da Rádio Difusora. A gente transmitindo o jogo aqui no estúdio, detectamos o Atlético um pouco morno, parece assim que aceitando cada vez mais o rebaixamento. E entre esses jogadores estava o seu principal atacante, o principal jogador, Luiz Fernando, também não foi decisivo. E ele não renova o contrato, ele não fica para a sequência da temporada que vem, né? Te preocupa isso, Humberto Louser, o fato do seu principal jogador talvez já está com a cabeça num outro contrato? Boa noite. O Luiz é um atleta identificado com o clube, criado aqui, então muitas conquistas aqui dentro. Tem nos ajudado bastante, fez uma excelente partida contra o Vasco da Gama. Hoje teve dificuldades em alguns momentos, mas é um atleta com potencial, uma qualidade técnica acima da média. Por isso que todo ano terão pretendentes para poder tirá-lo daqui, mas isso é uma questão que o clube irá decidir e a carreira do atleta, ele com seus agentes, né? Nós temos que focar para aquilo que a gente precisa e aquilo que a gente controla, né? Então,
O que nós conversamos com os atletas após o jogo é justamente essa questão corporal, né? Então a gente não pode em momento algum se desorganizar, independente da circunstância. A gente sabe que dentro do jogo, no nível que é exigido hoje, em alguns momentos você terá dificuldade, mas você tem que se manter organizado, não ofertar ao adversário essa possibilidade de ampliar o placar ou abrir o placar. Então isso que a gente tem trabalhado, é isso que a gente pontuou agora na nossa oração final, e também como que a gente se coloca, como que é a nossa postura dentro de campo quando as coisas não fluem da maneira que a gente criou como estratégia, né? Então às vezes as coisas a gente imaginou, idealizou, a gente trabalhou para que acontecesse, mas as coisas também tem um adversário que está impedindo que você flua e coloque as suas ideias dentro de jogo. Mas quando esses momentos não acontecerem favoravelmente para nós, que a gente em momento algum curva ou passa essa postura corporal negativa para fora, né? Então que a gente se mantém, porque esses atletas são vencedores da vida. Eu costumo falar em todo lugar que eu passo, o atleta quando chega nesse nível, ele é um vencedor. Então ele já vivenciou muitas adversidades, já superou várias adversidades, e como eu falei, a nossa vida é feita de desafio. Tem esse desafio pela frente, então nós temos que erguer a cabeça, continuar trabalhando, honrar o nosso nome, honrar a instituição, trabalhar forte e sempre com uma postura de vencedor. Então a gente precisa trabalhar, olhar para nós, em momento algum transparecer esse sentimento de derrota, esse corporal de derrota. Então é isso que também a gente procurou passar para eles, para que a gente possa trabalhar e nessa semana fazer uma grande preparação para que a gente possa voltar a vencer no jogo contra o Inter de Porto Alegre. Muito